ouviu meu nome. Eu faço a mesma pergunta que eu fiz pro Vicentini. Sim. Por que ator? Porque ator? É, Ah, rapaz. Por que não ator? por que não ator, né? Pois é, essa é uma outra pergunta complicadíssima. É, bom, aí voltar à infância e tal, num tempo em que eu ouvia o programa César de Alencar pela Rádio Nacional e que eu chegava da escola com uma pasta da escola, né, era a pasta antigamente, virava a pasta assim, colocava a mão na alça da pasta, ia para frente do espelho, imitar Luiz Gonzaga tocando acordeon. Nossa. Né? Isso aí. Fez parte. Mas eu sempre quis muito fazer teatro, né? Mas havia também uma pressão da família no sentido de que eu estudasse, me formasse, etc. Sim. Então, eu comecei a fazer teatro com 15 anos, ainda em Salvador, na Bahia, com o CPC, Centro Popular de Cultura, da antiga Uni lá. Eu comecei a fazer teatro lá, mas logo depois vim para o Rio e anos depois, em 1969, eu fiz o Conservatório de Teatro, que era ali na Praia do Flamengo, no Rio. Eu falo ali na Praia do Flamengo, tipo... parece que eu estou no Rio, né? Mas não. E ao lado disso, fazia o conservatório, e nessa época eu já estava no 4º ano da faculdade de psicologia. Caramba, psicologia. Então eu me formei em psicologia em 71, continuei fazendo teatro, depois, formado em psicologia, eu fui professor de arte muitos anos, fui professor de arte no Pueridomos, que é uma escola que existe aqui, montessoriana, que existia no Rio, não existe mais. Enfim, dei muita aula de teatro, até que a barra pesou e eu aí fui trabalhar em empresas, depois casei, tive filho, né? E em algum momento da vida, por volta de 1980, eu resolvi, de fato, retornar ao teatro. Nessa época eu já clinicava, eu fazia psicoterapia e tal. Fiz isso por 30 anos. Ao mesmo tempo, agora que a história fica divertida, fiz isso por 30 anos. Ao mesmo tempo em que fazia teatro. Dividiu as duas coisas, caramba. E era Agora, dava para fluir bem a psicologia pois e com a arte? essa é uma boa pergunta. Dá. Agora, vai depender da cabeça que você tenha. E a minha cabeça não era boa, entendeu? Então, eu me lembro, por exemplo, na época da faculdade, eu fazia o conservatório, como eu disse, e na faculdade, e lá eu fazia um estágio no Instituto de Psiquiatria, PNEL, no PNEL, lá no Rio de Janeiro. Sim. E estava no 4º ano da faculdade. Então, de manhã eu ia para a faculdade, à tarde eu ia para o PNEL fazer o meu estágio de auxiliar psiquiátrico, e à noite eu ia para o conservatório. No PNEL, a consigna, né, a mensagem que nós, auxiliares psiquiátricos, recebíamos dos médicos era: não entrem no delírio do paciente. Em outras palavras, não enlouqueçam com ele, não enlouqueçam junto dele. E mais tarde à noite eu ia para o conservatório, onde a consigna era exatamente o contrário. Vai para o palco e enlouqueça. Era a época das grandes improvisações, Grotowski, teatro do corpo, porque havia censura, né? E pouco a pouco a coisa foi mudando. Quer dizer, o que era a palavra foi se transformando quase que numa apologia do corpo, do teatro corporal, da expressão corporal. Né? Eu vivi esse momento. Resumindo, ele entrou no PNEL e se perdeu no teatro. Do teatro, cara. Acabei enlouquecendo no teatro. E sempre mantive os dois trabalhos, as duas profissões, assim, paralelamente, com muita dificuldade, a mesma dificuldade que eu vivi com essa história do PNEL e do conservatório, né? Porque era muito complicado. Sim, eu costumava dizer, quando eu choro, os psicanalistas dizem que eu sou um ator.
E os atores dizem que eu devo ser um péssimo psicanalista, né? Caraca, Porque uma era parada uma coisa que- difícil mesmo, porque o trabalho, a psicoterapia supõe, a psicanálise, etc., supõe uma certa. O que é uma psicoterapia em palavras assim, muito facilmente, né? De maneira muito rasa? É você se desfazer das ilusões, Caramba. Sim. né? E no teatro você tem necessidade, como ator, até de uma certa ingenuidade, Sim, caminhar nesse mundo, para você né? acreditar muito naquilo, para você se envolver muito naquilo. E era muito difícil para mim, então, fazer aquela coisa. Sim. Eram dois Porque extremos, né? eu não tinha ilusão. Quando eu tinha que fazer alguma coisa, eu sabia que era eu mesmo. Era alguma coisa que vinha de mim, que eu ia buscar lá no fundo, e era eu. Eu me mostrando alguma coisa Sim. muito íntima que estava ali, né? E que eu dizia que era do personagem, mas era eu. E Né? quando... E enquanto as pessoas diziam, não, tem uma hora que baixa o Zé, quer dizer, era uma expressão que se usava também no teatro, ou seja, era alguma coisa que vinha de fora, não, mas para mim vinha de Sempre veio de dentro, dentro. né? Então você precisa dessa ilusão também, dessa crença mínima de que tem Sim. um anteparo entre você e aquilo que você está dizendo. Enfim, era uma confusão na minha cabeça, Caramba. sempre foi. Mas diga, você ia Não, eu ia perguntar. perguntar